Caramba! Fala, meu amigo. Edson Vigiani Júnior. Mas que Edson Vigiani Júnior o quê? É Ed Vigiani. É assim que a gente te conhece, Ed. Pô, que legal estar falando com você, Ed. E ainda mais tendo como fundo essa imagem da Lua aqui, ó. Essa imagem lunar, né? Essa bola de futebol ao fundo. Pô, Ed, para mim é muito legal estar falando com você. Eu vou explicar para você por dois motivos. Primeiro, porque assim, a gente está tentando se reinventar na vida, sempre se provocando no dia a dia, fazendo coisas novas e coisa e tal. E às vezes essa coisa da tecnologia, às vezes, acaba interferindo em alguns obstáculos, mas a gente vai superando. E nessas conversas que a gente estava tendo, foi muito engraçado, porque, Ed, eu preciso falar com você e tal. Pô, a concessão não vai dar agora, porque eu estou cuidando dos meus netos, eu estou cuidando aqui dos meninos e não sei o quê. Eu falei, puxa vida, tal, é as fases da vida. E quando você me falou aquilo, eu me lembrei lá atrás, lá no começo, nos anos 80, em que a gente se deparava em algumas fotos, em algumas coberturas juntos e tal, e tantos anos depois, tá aí você correndo atrás dos netos, tal, papapá. E isso é muito legal. E tem duas outras coisas que eu acho muito bacana em você, Ed, que é a seguinte: uma vez, o senhor me provocou. Você me provocou, você me provocou. E eu não vou esquecer. Não vou esquecer porque foi o seguinte: você não sabe, mas você me provocou. E eu vou contar para você o porquê. Eu estava diante de um cartaz que tinha uma foto de um projeto seu pessoal sobre Paris. Um cartaz de uma exposição de fotos que você fez sobre Paris. Se não me engano, era um cartaz meio azul, tinha um ponto de ônibus e tal, de uma coisa que você tinha feito na época do Jornal do Brasil, essa exposição. Você lembra disso, Ed? Sim, essa exposição foi no MASP em 91, 92, não, 93, no MASP. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, na sucursal aqui do Jornal do Brasil, aqui em São Paulo, e acabou fazendo uma exposição independente. Uma boa parte dos trabalhos que a gente faz, mesmo trabalhando na imprensa, assim, ou estando empregado em algum lugar, a gente sempre procura fazer um trabalho independente. Eu, no meu caso, sempre procurei fazer um trabalho além do que eu fazia no dia a dia do jornal, né? E tem a ver com a minha história, com o meu começo do trabalho todo, né? E ali também foi um acaso, assim, né? E você é uma figura que eu gosto muito também, tenho um carinho muito especial. E você está falando disso do cartaz de Paris, mas eu uma vez eu fotografei você no meio do... Fotografei você, o que é uma raridade, a gente tem uma certa dificuldade em fotografar os colegas, né? Eu, pelo menos, tenho dificuldade de ser fotografado. E você estava num desfile, numa parada de militar, no meio de escoteiros, acho que era assim e tal, e eu vi você no meio ali. Não sei como eu consegui identificar você no meio daquele monte de gente. E espero que eu não sei se eu te dei a foto, espero que eu tenha te dado, porque a gente dá muita mancada para as pessoas, né? De não dar retorno para as pessoas, de dar as fotos. Isso eu acho chato. Teve o trabalho mais importante que eu fiz recente, e foi a minha dissertação de mestrado. Eu voltei para o bairro que eu nasci. Eu nasci no bairro do Bom Retiro. Então, a minha dissertação de mestrado foi sobre o bairro do Bom Retiro, que é um lugar muito especial, que tem um encontro cultural, encontro étnico muito distinto, e uma raridade no mundo, não só no Brasil, assim, né? Um lugar com 60 ruas e, sei lá, tem só da comunidade judaica, tem de uns 15 países diferentes, só da comunidade judaica. Tem coreano, boliviano,
o grego, a minha família descende de italianos, né, que eram os primeiros moradores do bairro. E eu comecei nesse trabalho, estou falando isso tudo só para dizer que nesse trabalho eu fotografei em câmera analógica, essa foto que você vê no fundo da bola também é câmera analógica. Eu resolvi fotografar tudo em filme e eu carregava, a Rosângela Andrade, laboratorista, me deu muita força, né, do Clube do Analógico, me deu muita força, ela revelava os filmes. Aí eu ampliava pequeno, 10, 15, 9, 12, 12, 18 no máximo, e carregava a caixa na mochila e encontrando com as pessoas que eu tinha fotografado e ia dando de presente. E isso era a maior surpresa, porque imagina a pessoa receber uma foto PB, preta e branca, hoje em dia, e o cara retornar e falar, não, se a foto ficar boa, eu vou trazer. E as pessoas falavam assim, se ela não ficar boa, você traz do mesmo jeito também, que eu quero ver. Né? E era uma surpresa muito grande. Isso me ajudou muito a poder me comunicar, dialogar com as pessoas e facilitar para eu poder fotografar. Porque eu tinha interesse também em fotografar, sei lá, como é que as pessoas se organizam, como elas vivem. Então, eu ia na igreja evangélica da comunidade boliviana e assisti vários cultos, até poder fotografar, né? O pastor confiar em mim, as pessoas, as costureiras, as mulheres ali que viviam ali em torno da igreja, confiar em mim e eu poder fotografar. Então, eu fiz isso. Então, eu ainda uso muita tecnologia antiga para fazer o trabalho contemporâneo, né? Esse diálogo de levar a foto ajuda muito. E, na verdade, isso é uma prática que é do início da minha fotografia, do comecinho, e que eu achava legal fazer, que me ajudava a aproximar das pessoas. E que retornei e que eu vi que dá um resultado bacana. Assim. Tem um catador de papel. Ali o bairro do Bom Retiro tem muito comércio de roupa e tem muito papel, papelão, caixa de papel, o rolo de tecido, né? Então, tem muito catador de papel circulando, especialmente à noite. Eles circulam mais à noite, que é mais fácil. E um catador de papel, que ele conversou bastante comigo, e o cara é uma figura muito interessante, muito inteligente, tinha trabalhado na prefeitura, uma cultura legal, assim, o cara tinha. Obviamente, tinha que prestar muita atenção no discurso dele para conseguir entender exatamente o que ele falava, e eu prometi uma foto para ele. Ele duvidou, claro, né? E falou, olha, eu queria saber onde é que eu te acho. Ele falou, eu não tenho lugar fixo. Você vai ter que me procurar para me achar. Um ano depois eu achei o cara. E eu tinha feito a Rosângela tinha feito uma ampliação melhor, 18 por 24, mais bacana. E aí eu perguntei o nome dele, o senhor é o seu Lídio? Eu lembrava o nome do cara, o senhor é o seu Lídio dos Santos Neto? E ele falou da vida. Para ele foi muito incrível ele ganhar a foto e para mim eu fiquei muito feliz de dar a foto para ele. Saiba uma coisa, só dando um parênteses aí. Essa foto que você fez minha no desfile como escoteiro lá no 7 de setembro, você me deu sim. Eu te dei, ai, que legal. E eu tenho ela sim. Então, quer dizer, eu e o seu Lídio somos dois privilegiados por ter sido fotografado pelo Ed Vigiani, um mestre da fotografia, que eu admiro muito. E quando eu falei para você que você me provocou, porque aquela foto de Paris é uma das fotos que eu gosto muito. Tanto que Paris é uma cidade que eu quero um dia passar, pelo menos morar uns 6 meses lá. E quando eu vi aquela exposição, eu falei, caramba, eu tenho que ficar lá pelo menos uns 6 meses. E isso é um dos meus projetos, até os meus 120 anos eu quero concluir, viu, Ed? Então foi uma provocação muito saudável. Se tiver uma vaguinha, eu passo uns dias lá com você. Viu? E a gente sai fotografando. Ed, essa história que você contou do seu Lídio aí, de você encontrar o morador de rua e depois entregar a foto,
mostra assim que, entre outras habilidades que você tem como repórter fotográfico, você antes de mais nada, um humanista, né, Ed? E como humanista, você adquiriu essa veia humanista baseado nos seus primeiros passos na tentativa de fazer o curso de sociologia, porque depois você virou fotógrafo. Como é que foi essa história aí, Ed? Bom, eu comecei a fazer ciências sociais, né? Entrei, tinha lá meus 18, 19 anos, na USP, tudo, e eu comecei, na verdade é o seguinte, eu joguei muito futebol. O futebol faz parte da minha vida e joguei muito na várzea, assim, e essa consciência social, o futebol me iniciou nisso, na verdade. Comecei a jogar futebol de várzea, eu tinha 9 anos de idade, né? E aquelas coisas assim. E o futebol é bem interessante porque te coloca diante da diversidade, né? Isso é legal. E é um esporte coletivo, né? Tem todo um simbolismo nisso. Eu fiquei amigo de uma comunidade caiçara por conta do futebol. O pessoal me convidou para jogar no time deles. Eu virei um jogador do time dos caiçara. E acabei me envolvendo com os caras e eles falaram, olha, aqui está tendo uma companhia multinacional e eles estão tirando a gente de forma violenta, tinha jagunço, aquela coisa toda. E várias pessoas começaram a se organizar junto com os pescadores para lutar a favor dos caras. Os caras estão lá até hoje, nessa comunidade. E desse grupo que estava participando da luta, começou a participar da luta, uma das pessoas é a Rosa Galditano, fotógrafa, outro fotógrafo é o William Browns. Tinham vários fotógrafos e eles resolveram fazer uma exposição de fotografia. Então eu comecei a revelar o filme dessas pessoas, revelar o filme, ampliar a foto, para poder participar da luta. E aí que eu aprendi com essas pessoas, especialmente um cara chamado Celso Oliveira, é um fotógrafo que mora no Ceará hoje. E que morava numa república, onde eram as reuniões, tinha um laboratório. Eu fui morar lá, nessa casa, tal, não sei o quê. E aí que eu comecei. Então, eu virei fotógrafo por conta da política, mas eu entrei na política por conta do futebol. E também, e esse carinho pelo futebol eu tenho até hoje. Para mim é um drama isso, que tudo que está acontecendo no futebol hoje, para mim é um drama, é um sofrimento. Da gente ver tudo isso, porque o futebol é uma coisa, não é exatamente isso que está virando, né? Essa coisa tão comercial assim, porque o futebol é uma coisa carinhosa, de afeto entre os amigos, né? Uma das últimas partidas que eu joguei como goleiro, porque joguei muito futebol, né? E fico feliz de conseguir ter passado isso para minha filha e para o meu filho. E meu filho joga ainda na Várzea. Tá? Uma das últimas partidas que eu fui jogar foi na Várzea, assim, na periferia de Osasco, no jogo valendo taça, que era um monte de moleque jogando, e o meu filho falou, não, pai, você vai lá porque nós não temos ninguém para ficar no banco. Se precisar, você joga. E eu precisei jogar. Então, isso é muito legal. Eu adoro isso. Assim, entendeu? E quando você já não tem essa coisa de, não, a gente tem que ganhar, no fim vira só, eu não bebo, mas vira cerveja, churrasco, vira festa, né? E que esse é o grande barato do futebol, né? Esse é o grande barato, assim. Tem uma etnia índio, os Graô, que eles jogam, obviamente hoje já mudou muito, porque é muito contato com a cultura, né, com a nossa cultura branca. Eles não têm o vencedor do jogo. Eles jogam só por jogar. O jogo tem que terminar empatado. Entendeu? Imagina isso, né? Na nossa cultura isso é diferente, né? E isso é muito legal, porque eles utilizam o futebol como um ritual, como uma festa. E a gente não pode perder isso de criança. Não. O Mário Quintana fala que criança
como é que ele fala? Que brincadeira para criança é uma coisa séria, brinca de verdade. A gente, quando fotografa, a gente tem que ser um pouco criança também. A gente está Sim. brincando de verdade quando a gente é criança, né? Ed, Quando a gente é meio criança, né? A gente está brincando de verdade, meio assim. Ed, e quando você está num campo de futebol, de várzea, e está uniformizado, quando você está uniformizado, ali você é o Tico, você é o Ed, você é o Grilo. Você não é ali o médico, o engenheiro, o assessorista de elevador. Você não é ali o farmacêutico. Você não é o lixeiro. Você é o jogador de futebol. Você é igual a qualquer um ali. Então não existe distinção de classe social. E o objetivo é um só: é fazer o gol e se confraternizar. Isso é uma magia do futebol que poucas pessoas entendem, né, Ed? Uhum, uhum. Não, eu fico aqui, às vezes, aqui em casa, com esse negócio da quarentena, isolamento, eu afasto o sofá, tal, pego a bola e fico fazendo embaixadinha, porque eu fico nervoso. Legal. Eu estou fazendo embaixadinha, eu estou controlando a bola hoje bem melhor do que eu controlava antes da pandemia, porque Que eu fico legal. controlando, um pouco sentado, um pouco em pé, Puta, show para de brincar bola. um pouco. Ed, e assim, daí você começa a sua carreira como fotógrafo, tendo dois fotógrafos aí, o Enio Braus e a Rosa Galtitano, que Deus me livre e guarde, são dois mestres assim, pelo lado humanista, né? E você também já tinha essa veia, você se você preenche mais a sua formação com duas grandes pessoas importantes, duas grandes figuras para nós, né? E daí você dá seus primeiros passos. E como é que foi migrar de revelar um filme para essas duas pessoas importantes e você passar a fotografar? Como é que foi isso daí, hein, Ed? Ó, nesse período, isso foi o lugar que eu estou falando, citando, é na Trindade, na Vila da Trindade, no município de Paraty, né? Além da Rosa Gauditano e do Dani Braus, tinham outros fotógrafos. Celso Oliveira, um cara bem importante, uma fotógrafa que é arquiteta, Adriana Matoso, um cara que dava aula na FAP na época, o Fausto Pires Campos. Eram vários fotógrafos assim, né? E isso aí eu comecei a fotografar também junto com eles e para denunciar o que acontecia, a gente levava foto na imprensa para publicar e tentar fazer alguma matéria. Aí eu comecei a publicar foto na imprensa por conta disso. E aí, e aí acabei fazendo freela. Aí você começa a fazer freelance, as pessoas começam a te chamar, tá? E eu acabei migrando mesmo para a fotografia. E aí chegou um determinado momento, eu abandonei a faculdade e fui trabalhar como fotógrafo. Chegou uma hora, eu saí de São Paulo, fui morar em Fortaleza, trabalhei no Jornal o Povo, e depois trabalhei no Jornal o Povo, o editor de fotografia era o Chico Buquerque, que foi, na verdade, o primeiro fotógrafo publicitário brasileiro. Ele é do Ceará, mas teve a carreira dele feita aqui em São Paulo, foi quem montou o estúdio da Abril e tal, um cara bem importante. E ele saiu do Jornal o Povo e foi montar um estúdio e me chamou para ser assistente dele. O estúdio lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, na Então, Marca Propaganda. porque O você... Chico era esse cara aqui, assim, que era um fotógrafo brilhante, assim. Então, só para me entender, você estava em São Paulo e o Chico, quando muda para Fortaleza, ele leva você junto. Não. Ele já estava morando lá. E eu resolvi ir para lá para arriscar a vida. Quando eu cheguei lá, me falaram: olha, você tem que mostrar o seu trabalho para o Chico Buquerque. Aí eu fui no Jornal o Povo, mostrei, ele estava no Jornal o Povo, editor de fotografia, mostrei meu trabalho para ele, ele falou: você quer trabalhar aqui? Eu falei: eu quero. Então, segunda-feira você começa. E eu, no ato, eu mostrei o trabalho, ele curtiu, achou legal e me chamou para trabalhar e eu fui trabalhar no Jornal o Povo. Aí de lá, ele saiu do jornal e foi montar um estúdio dentro de uma agência de propaganda e me chamou para trabalhar também no estúdio. Esse Então livro eu aí, trabalhei no jornal.
Oi? Esse livro aí você mostrou pouco, ele dá para você mostrar de novo aí, só para a gente... Ah, sim, é um livro do Chico, é um livro do Chico, que é meio um pupurri do trabalho dele, assim, tem várias coisas, né? E que, E é na grande, verdade, né? eu uso... Oi? É um livro É grande, né? muito retrato, né? É que tem algumas coisas que são muito especiais, assim. Ah, bom, ele conta que essa foi a foto mais difícil da vida dele. É o Jânio? Fazer o Jânio Quadros ficar bonito. E ele sabe fazer mesmo, não tem conversa. O Chico Albuquerque foi fotógrafo do Orson Welles. Quando o Orson Welles veio filmar no Brasil, o Chico foi fotógrafo de cena dos filmes que o Orson Welles produziu aqui Sim, no Brasil. Ele foi produzir um filme sobre um jangadeiro no Ceará, o Orson Welles, sim. na década de 1940. E o Chico Albuquerque foi assistente dele. Foi assistente, não. Foi o fotógrafo de cena do filme. Então, Caramba! o Chico é um cara de muita técnica, de muita habilidade, muita técnica. E me ensinou muito. Ele estava... O período que eu fui assistente dele é a idade que eu tenho hoje. Então, eu lembro na época, ele me falou o seguinte: eu estou numa idade que eu quero ensinar. Eu estou na idade que eu quero ensinar. Eu preciso ensinar a passar o que eu sei para os outros. E hoje eu dou aula. O que eu mais faço, é óbvio que agora parou com a pandemia, né? Mas eu levei muito a sério isso que o Chico falou. Porque eu acho que chega um determinado momento, a gente tem que ser generoso e o que a gente sabe, a gente passar para os outros, né? Exatamente. Então, eu dou algumas aulas assim. Mas, enfim, o Chico ele é um cara de muita técnica, muita habilidade, e eu tentei incorporar um pouco dessa técnica para o meu trabalho de rua, né? Então, prestar muita atenção na luz. Ele, o dia inteiro, ele falava, não, fotografia é luz, fotografia é luz, presta atenção, fotografia é luz. É a luz que... a luz é a nossa gramática. Presta atenção na luz. Caramba! Então, Você teve diante de aí, um mestre. depois do Ceará, eu peguei, fui embora, né? Chegando a determinado momento, eu fui embora e fui morar no Rio de Janeiro. No Rio, trabalhei em vários lugares, não sei o quê, e fui trabalhar no sucursal da Isto É, e é ali que eu sofri um acidente, né? Mas tudo bem. E depois segui viagem, voltei Mas, para São Paulo, mas e aí só não querendo, só fazendo um parênteses aí. Esse acidente foi um divisor de água na sua vida? Ou você prefere não falar nisso? Porque eu acho que é uma superação que você traz como referência no seu trabalho, viu, Ed? acho que sim, assim, não dá para dizer que não, porque todos os dias eu lembro, entendeu? Não tem como. Todos os dias eu penso nisso, eu lembro pra caramba. Todos os dias, não tem como. Mas também, por outro lado, todos os dias eu penso que a vida está aí e a maior parte dos conflitos, quase todos, que eu tenho, que eu sofro e tal, é o que todas as pessoas têm. Não é, não é nem mais nem menos, né? Sim. É óbvio que tem, tenho mais dificuldades mesmo. Em relação ao futebol, foi assim, nítido, da água para o vinho. Eu tenho até vergonha, às vezes, de falar de futebol com alguém que me viu jogar antes de eu perder o olho, né, no acidente. E depois, porque tem coisas assim, porque a visão muda, né? A visão monocular é completamente diferente. A gente não tem tanta noção da distância, assim, né? Tá. Você tapar o olho e querer descer uma escada correndo, a chance de você tropeçar no caminho é bem grande, né? Então, você tem que se adaptar, né? É um lance de adaptação, até para fotografar também, de respiração, muda a respiração. Até. Mas isso é uma adaptação, né? E também todo mundo tem alguma dificuldade na vida que vai enfrentar, né? Foi a minha, assim, né?
Por um lado, engrossou o pescoço também, né? Dá uma engrossada no pescoço, assim, para a gente ir adiante, né? Enfraquece de um lado, mas fortalece do outro lado. E aí, depois voltei para São Paulo, continuei na Esther, isso já em 85, blá, já casado com filho, aquela coisa toda. E aí segui. E teve muito trabalho, eu sempre tento fazer muito trabalho, às vezes algumas coisas, fiz muito trabalho coletivo. Deixa eu ver se tem um livro aqui. Mas nessa de 85, eu me lembro que você estava na Folha, né? Esse período aí, né, Ed? Não, aí depois eu fui para a Folha. Então, porque nesse período aí eu te conheci, eu trabalhava na redação no 5º andar, lá no Notícias Populares, e vocês estavam no 4º andar. No NP. Eu fui para a Folha em 89. Em 89 eu fui para a Folha. Você estava no NP, né? Sim. No NP na época. Não, era uma turma boa, é um período muito rico, foi aqui, né? O Notícias Populares fez coisas incríveis, a equipe da qual você fazia parte era muito boa mesmo, um pessoal corajoso, assim. Então, eu me lembro de você na Folha, foi aí que eu tive o meu primeiro contato com você, assim, que a gente começa a conhecer um pouco mais o trabalho dos colegas, porque o que é um grande barato ali para mim naquela época? Que assim, os corredores tinham ouvidos. Então, quando se fazia alguma grande foto, ou se tinha alguma boa história, coisa e tal, a gente ficava sabendo ali, né? Então, eu respirava esse ar das fotógrafos que estavam ali no meio da gente ali, né? Entre eles, você, né? Apareceu o Galdério, né? Apareceu outros caras e tal, o Jorge já estava lá, e assim, então, tudo isso vai compondo a nossa forma, a nossa visão, vai compondo a nossa forma de encarar as pautas e tal, então a gente aproveita disso também. Eu aproveitei também desse contato, viu, Ed? Não, e o que era interessante é o seguinte, é que era bem diverso, tinha uma diversidade de olhares, né? Isso enriquece. Pessoas que fotografam completamente diferente, né? Tipo o Rubens Mano, o Cris Berrenbach, que era uma outra linha, né? Com o Galdério, que é um cara assim, jornalista mesmo, né? O Galdério é, né, muito, bem forte o trabalho dele. Então, essa coisa assim, o Juan fazer mais retrato, era uma coisa bem diversificada e muito rica, né? Sim. Isso enriquece pra caramba, porque perdão, Não. é muito chato assim, achar que tem que ter homogeneizar o trabalho, né? Não, eu acho que quanto mais diverso, mais rico, melhor ainda, né? Ed, só um parênteses. Aí quando você volta para São Paulo, nos anos 80, no fim dos anos 80, daí você saiu do Rio, voltou para São Paulo. Daí você vai fazer, antes de entrar na Folha, você vai fazer outras coisas, né? Sim, sim, fiz freela com a Rosa Gauditano e o Emílio, montando uma agência, fotograma, e depois eu saí. Na época, eu fiz uns freelas também, tinha uma revista, eu fiz um outro freela, a revista da Goodyear, que é fábrica de pneu, mas fazia uma revista de cultura muito bacana. O designer gráfico da revista era o Ademar Assaoka, que é muito fera, um cara muito fera, muito bom. Acabou sendo o designer gráfico que fizemos um livro junto. O editor de fotografia era o Edu Simões e o Geraldo Mairink era o editor. Então, e eles davam assim, condições de você pegar e poder fazer um ensaio. Então, fiz um ensaio, não sei nem se eu tenho aqui, sobre borracheiro. Bom, enfim. Mas, enfim, fazia ensaio e soltava lá repórter e fotógrafo, o cara podia ficar 20 dias trabalhando. Isso é quase que, né, como se fosse a revista Realidade antigamente e voltou, né? Uma coisa de cultura. Isso era muito raro. Aí depois fui para a Folha. Então, só um parênteses aí. Você na Fotograma, aí que é o grande barato, na minha opinião. Pô, você revelava os filmes no passado da Rosa Gauditano. Depois você passa a trabalhar junto com ela em sociedade. Quer dizer, olha que coisa mágica isso. E eu fico imaginando você e o Emílio Luiz
o Emílio Luiz palmeirense e você corintiano. Então, assim, entre uma pauta e outra, os dois, não, porque tu é Palmeiras, não, porque o Corinthians. Tinha essa brincadeira? Não, essa brincadeira vem de longo tempo, né? Eu falo que a rivalidade Corinthians e Palmeiras começou na Guerra Civil Italiana no século XIX. A diferença, eu falei isso um dia para o Walter Falseta, colega jornalista ali, que foi do Estadão, foi do Globo, e ele falou, cara, eu também tenho essa tese, eu acho que você está certo. Foi a primeira pessoa que não me chamou de louco quando eu falei isso. Mas é uma rivalidade antiga. O meu pai foi órfão, ficou órfão de mãe e ele se separou dos irmãos dele. Os irmãos foram morar com uma parte da família e o meu pai com a outra parte. Os irmãos dele viraram palmeirenses. Eles nunca falavam de futebol. Eu sempre encontrava o meu pai com os meus tios, eles evitavam falar de futebol para não dar problema. Mas esse é um grande lance também. A nossa geração teve uma relação um pouco diferente também com o futebol. Quando o Corinthians ficou sem ganhar um campeonato 22 anos, eu fui no dia 13 de outubro de 1977, na final contra a Ponte Preta. Eu estava lá acompanhado com um amigo meu que é São Paulino e um torcedor do Santos. A coisa já estava tão grave, a história do Corinthians, que até os amigos que torciam, que eram anticorintianos, estavam já querendo torcer. Falaram, chega, tá bom. E isso foi muito legal. A importância do futebol foi muito legal. Eu vou contar uma coisa para você. Eu me toquei da importância que o futebol tem na nossa vida, assim, que tinha muito importante, assim. Eu estava no Chile, pela revista Quatro Rodas, trabalhando pela Quatro Rodas no Chile, com o Décio, o repórter. A Quatro Rodas, na época, fazia aquelas viagens de turismo com automóvel, tal, não sei o quê. E a gente estava no sul do Chile, altitude, na fronteira com a Argentina. Então, tinha um hotelzinho e o quartel do Exército. No meio disso, no fundo, tinha um vulcão, do outro lado, Lagos Andinos. No meio disso, uma cancha. A cancha de futebol de terra, um terrão preto, de terra vulcânica. Um terrão de terra vulcânica. O time do hotel ia jogar contra o time do quartel. O trabalhador do hotel bateu no nosso quarto, falou, olha, está faltando um jogador. Vocês são brasileiros, um de vocês dois deve saber jogar bola. Isso foi em 1994. O Décio, o repórter, tocava violão, falou, eu não vou jogar. Eu vou me machucar, né? Um monte de moleque militar, como é que eu vou correr com esses milicos aí? Não vai dar. E eu falei, não, eu vou jogar, eu toco. Em 94, ainda mais jovenzinho, ainda estava correndo um pouco. A partir daí, eu vi, como os caras foram chamar a gente para jogar, eu vi o quão importante é a nossa imagem ligada ao futebol. Sim. Que as pessoas têm da gente. Né? Como as pessoas nos veem. Né? E eu achei muito, muito interessante os caras virem chamar, não, alguém de vocês tem dois, não tem que saber jogar bola. Não é possível que tenha de dois, não tem que saber. Não, e nós estávamos bem... E nessa dupla, nós estávamos bem representados, porque tinha um que jogava futebol e o outro que gostava de música. Então, tocava violão. Não, aí o Brasil estava representado, certamente. Duas linguagens universal, né? A música... E aí eu comecei a prestar atenção no futebol, que era um tema que eu não fotografava, que eu não levava a sério. E comecei a pensar sobre futebol. Aí, juntando com um monte de colega, a Marlene Bergamo, o Celso Oliveira, o Thiago Santana, um monte de gente, o Luiz Santos, lá de Recife, a Elza Lima, de Belém, vários fotógrafos. Aí nós fizemos esse livro aqui que chama Brasil Bom de Bola, que é um monte de gente, de texto e foto. Antônio Galdéria, que foto do Antônio, querido Antônio Galdéria aqui. Aí está o Luiz Humberto, Marcelo. Luiz Humberto, pega aí, deixa eu ver a foto do Galdério aqui.
Do Galdério, aquela do Cristo? Não, do Cristo não entrou. Ele fez depois do livro. Aqui. Isso aqui é foto do Antônio Galdério. Ontem eu troquei mensagem com a filha dele. Legal, hein? Então, e texto do Veríssimo. Sensacional. Texto do Veríssimo. Não, o Galdério é um grande fotógrafo. Não, para mim foi um orgulho muito grande trabalhar com esses caras. Essa foto faz E parte aí, desse depois... livro? Oi? Essa foto aqui já é outra. Não. Essa está em outra. Aí, porque o livro é só de futebol popular, né? Tá. Aí eu resolvi começar, e aí eu fiz um trabalho solo, e que é esse aqui, o Brasileiros Futebol Clube. E que essa foto está nesse aqui. Aí eu fiz as torcidas, tal. Então eu resolvi encarar o futebol, mas eu fico de costas para o jogo. Eu não vi o jogo. Eu ia para tudo quanto é torcida. Então, na torcida do Palmeiras, eu fui N vezes. Imagina, eu ia jogo Corinthians e Palmeiras e ficava no meio da torcida do Palmeiras. Na época que tinha duas torcidas. Então, essa é a foto que está nesse livro. Isso aí foi aonde, essa foto, Ed? Você lembra? Essa foto é em Pernambuco, no sertão. Em Limoeiro, se não me engano. Tá. E assim, imagina, olha a bola que jeito que é. Bom, aqui se começar a mostrar foto, e uma coisa que hoje já tem menos, né? Mas que antes você deve ter vivido muito essa situação, que é o cara que tem... Viu direitinho? Sim. Que tem assim, uma um pé calçado e o outro pé descalço. Isso era muito comum, especialmente assim, periferia, o destro usava a chuteira do pé direito, o canhoto era do pé esquerdo. Era assim que era. E ainda é assim em muitos lugares, viu, Ed? Oi? E ainda é assim em muitos lugares ainda. Ainda é assim em muitos lugares, né? Com certeza, claro. Por isso que eu acho assim, na minha opinião, Ed, isso é uma opinião minha, né? O futebol, o jogador de futebol e o artista, de um modo geral, mais do que nunca, eles tinham que estar usando mais essas ferramentas, que é a prática do esporte, para ajudar na formação e na conscientização desse povo espalhado pelo mundo aí, né, Ed? Porque são as linguagens universais, né? Você está num país, você vê o cara com um time, com uma camisa do Brasil, seja onde for, isso é muito legal. Acho que talvez fosse esse o compromisso dessa nova geração, que está um pouco distante. No passado, não muito distante, a gente teve jogadores envolvidos nessas questões, mas hoje tá meio que aquilo que você falou, né? Mudou muito e aquela coisa do povão, de estar junto, acaba refletindo também nessa consciência, né, Ed? Não tenha dúvida, né? É até meio triste, assim, tudo que está ocorrendo. Na verdade, o futebol poderia ser muito usado como transformador social. O cara, Sim. Bom, meu maior ídolo no futebol é o Sócrates, não tenho dúvida disso, né? Viu, Ed? Você sabe aquela turma ali do Corinthians. Uma coisa que eu observo muito é o seguinte: diga. Tem muita gente. Se você for para essa periferia, você sabe tanto quanto eu. Tem muito tiozinho, esses que ficam tomando conta de bairro, dos times de futebol das crianças na periferia. Esses caras fazem um trabalho fantástico de inclusão, de educação, e com muito mais rapidez, às vezes, que uma própria escola, porque eles falam uma linguagem para essa juventude que transforma. São os heróis anônimos. Acho que um dia talvez fosse legal a gente conhecer mais de perto o trabalho desses tiozinhos, porque fazem muita diferença nessa periferia, viu, Ed? Não tenha dúvida. Tem um outro cara que foi anterior ao Sócrates, que é bem importante no Brasil, jogador de futebol, que a gente quase não comenta, que é um mais velho que o Sócrates, assim, que é o Afonsinho, que virou música, o pesado amigo Afonsinho, música do Gilberto Gil.
O Afonsinho, ele é médico, né? Agora ele aposentou, foi morar em Paquetá e tal, mas foi jogador do Botafogo, campeão carioca. O primeiro cara a ganhar o passe livre, jogou com o Pelé aqui no Santos, né? E ele tem um trabalho fantástico. E ele, como médico, ele fazia um trabalho com o futebol. Ele foi trabalhar no Pinel, com o hospital psiquiátrico. Então, ele fazia um trabalho com o pessoal do hospital através do futebol. E ele fez vários trabalhos, vários, de tirar a molecada das drogas. O cara trabalhou, depois que ele parou de futebol, de ser jogador profissional, ele trabalhou com medicina, mas fez uma medicina social muito intensa, muito forte, bem bacana, assim. Esse tipo de cara que é fundamental. Ele poderia ter virado um jogador de futebol muito rico, porque especialmente talentoso, mas ele abriu mão disso tudo para poder fazer um trabalho social legal, bacana. Eu tive a oportunidade de jogar bola com ele, assim, e confesso, assim, jogar ao lado dele é muito mais fácil que jogar contra o cara, assim, não tenha dúvida. É melhor você jogar, ser parceiro dele no meio-campo que ter que marcar o cara no meio-campo. É verdade. Ed, e agora, só para a gente retomar aqui, quando você saiu da Folha, eu me lembro que você também foi para o Jornal do Brasil, né? Como é que foi essa caminhada? Porque foi no Jornal do Brasil que eu vi aquela história de Paris e tal. O JB foi uma experiência bem interessante, porque o Jornal do Brasil foi o primeiro lugar que teve uma editoria de fotografia mesmo, né, na imprensa brasileira. Assim, eles têm uma tradição de uma fotografia muito forte. Um dos chefes mais bacanas que eu tive na vida, e olha que é difícil a gente poder elogiar um chefe, não é uma coisa fácil, foi o Rogério Reis, que não é só que ele foi um chefe assim... Grande fotógrafo também. Gentil e compreensivo. O cara é extremamente talentoso, muito bom fotógrafo. Assim, então, para a gente era bacana. Na equipe tinha um fotógrafo, na equipe de São Paulo, uma sucursal aqui em São Paulo, chegou a ter 5, 6 fotógrafos. Né? Era uma equipe razoavelmente grande. Assim. E tem gente assim, pessoas brilhantes. A Ana Carolina Fernandes fazia parte da equipe, o Luiz Paulo Lima, que é, além de um bom fotógrafo, um militante do movimento negro, um cara bacana, assim bem importante. O Carlos Goldgrube também, outro fotógrafo muito talentoso. Então, era uma turma boa, assim, era legal de trabalhar. Né? E aquela velocidade da sucursal. A sucursal sofre o problema que tinha que transmitir tudo muito antes, né? Você tinha que chegar antes para poder transmitir, e não é que nem hoje que o celular vai transmitindo e tal. Tinha que revelar o filme. E no JB peguei a passagem do preto e branco para o cor. Então a gente tinha que nem sempre tinha um laboratorista para revelar o filme e ampliar. Então muitas vezes a gente ampliava a cor e ampliava a cor também, né? O papel, né? Em papel, né? Oi? Ampliava o papel mesmo. Ampliava em papel. Revelava o filme e ampliava o papel. Revelava em papel, sim. Eu tive uma experiência boa de PB, laboratório PB, mas cor não. Né? Então, tinha uma adaptação, um aprendizado, e a linguagem mudava também. Tem foto que funciona PB e foto que funciona cor. Né? E a gente saber, né, essa diferença, saber como investir, como aplicar. Né? E foi bacana. Bela experiência. E nessa época do Jornal do Brasil, porque assim, na época da Folha, existiam muitos fotógrafos. Você estava inserido no meio lá de uma galera. Então, por exemplo, para fazer uma viagem, às vezes demorava mais tempo para você fazer uma viagem, porque tinha muita gente na frente ali, coisa e tal. Quando você vai para uma sucursal, já é diferente. É uma equipe mais reduzida e a chance de você fazer mais viagens, fazer grandes pautas é muito maior. Porque numa sucursal você vai fazer, teoricamente, o filé mignon do dia, né? A pauta mais importante.
Quando você chega no Jornal do Brasil, você trazendo toda essa bagagem, sabendo que o Jornal do Brasil tinha um peso e uma importância dentro do fotojornalismo, que todo mundo queria trabalhar no Jornal do Brasil, e você está diante de você está tendo essa oportunidade. Você fez coisas, algumas coisas bem importantes. Você lembra algumas dessas coisas? Não, a gente fazia o dia a dia, assim, né? Teve, por exemplo, eu fiz assim, lembrando aqui rapidamente, assim, a última vitória do Ayrton Senna em Interlagos. Que algumas coisas que a gente faz que a gente nem sabe como faz, né? Como fez, porque choveu do começo ao fim, sem parar. E não é que a gente tinha um lugar protegido para ficar da chuva, né? E você ficar horas ali com os carrinhos passando na sua frente e você não sabe bem o que está acontecendo, né? Qual carrinho que está na frente, qual carrinho que está mais para trás. Eu lembro que a gente só conta as pingas que a gente toma e não conta os tombos, né? Mas é legal contar os tombos também, não só as pingas. Aí estou lembrando aqui na Fórmula 1, de esporte eu não sou, de Fórmula 1 eu não sou tão bom assim, não sou tão ligado em automobilismo. E o Rubinho Barrichello estava surgindo ainda, né? Ele estava no início da carreira dele. Eu não sabia bem quem ele era. Aí a gente recebia o folheto e pelo capacete que a gente reconhecia quem que era o cara. E eu fiquei investindo no treino, isso antes da corrida, no treino, investindo num sujeito achando que era o Rubinho Barrichello. E era um cara que nem se classificou, que nem estava na corrida. E eu não sabia, porque eu achando que aquele era o Rubinho Barrichello. Isso é comum. Aí eles tinham, né, durante os treinos, o Alan Prost pegou uma bicicleta e foi, acho que o Alan Prost e o Ricardo Patrese, se não me engano, 2 pilotos. E pegou uma bicicleta e foi fazer o reconhecimento na pista de Interlagos, que é muito longa, é grande aquela pista, né? E uma empresa de moto estava com umas motinhas pequenas, emprestando ali para você circular no autódromo para acompanhar. E quando eu vi o Alan Prost saindo de bicicleta, eu peguei a motoca e fui correndo atrás dele. Então eu posso dizer que eu postei corrida com o Alan Prost em Interlagos. Eu perdi, é claro. Eu perdi, mesmo de moto. Ele, de bicicleta, ele ganhou de mim. Porque eu passava o cara, saía para fotografar e ele passava voando de bicicleta. Os caras são atletas, a gente nem se toca disso, mas aqueles pilotos ali, eles são atletas, eles são super bem condicionados fisicamente, ele corria bastante de bicicleta. E eu de moto sofria para conseguir acompanhar o cara. Caramba, eu Essas acho... coisas meio assim, às vezes a gente tem umas coisas meio divertidas, assim, né? Eu posso dizer que eu apostei corrida com o Alan Prost. Né? O dia em que eu postei corrida com o Alan Prost. Ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Mas agora vai ficar sabendo, porque eu vou mandar para ele lá. Hein? Eu vou procurar no site. Ô, Ed, agora sabe o que é interessante? É o seguinte, você sempre teve uma veia muito aguçada para aquela coisa do documental, né? De você passar bom tempo investindo numa ideia, ficar no meio da torcida, dias e dias, e fotografar essas coisas da periferia do futebol e coisa e tal, papapá. Mas isso tudo é só um complemento, porque também no meio de toda essa maré de coisas que você fez, com um olhar bem lapidado, você ganha um prêmio nos Estados Unidos, né, com um trabalho ligado à religião. Essa história é muito legal, Ed. Me conta isso aí, porque isso aí é emocionante, né, Ed? E, pô, você mexer com a religião, como é que foi esse trabalho? Bom, a religiosidade popular muito forte, né? No Brasil, assim, eu comecei a seguir isso. Aí morei no Ceará um tempo e ali é muito intenso, né?
O Padre Cícero, importância enorme, né? A Romaria imensa, grande, a Romaria em Canindé, de São Francisco, e eu comecei a documentar isso. Aí, fora isso, comecei a investir, assim, tinha o Círio Nazaré em Belém, eu ia e acompanhar coisas assim de não tão de massa, mas também importante, e comecei a documentar e dar uma geral na religiosidade popular, né? Iemanjá na Praia Grande, Bahia, né? Circular essas coisas assim. Aí, quando juntou o material de peso, tinha na época, essa fundação existe, mas o prêmio não existe mais, que a fundação é a Mother Jones. E, por acaso, o diretor da fundação, o presidente ali, era o Sebastião Salgado, o chairman, né, que eles chamam, da fundação, era o Sebastião Salgado, uma fundação da Califórnia. E aí eu mandei o material, e ampliadinho, PB, tudo, né? Tem ampliadinho, aquela coisa toda. E acabou sendo agraciado. E foi legal, porque daquelas coisas assim, a gente nem conta, assim, porque até, sei lá, né? Eu é muito feliz, assim, no Ansel Adams Center, era o Mark Ribot, fotógrafo da Magno, que pega o prêmio, né? A gente se acha importante ali na hora. E foi legal, foi bem bacana, assim, mas o mais legal é que eu conheci um monte de gente na Califórnia, de fotógrafos interessantes, cara que é professor na faculdade, outro fotógrafo, outro jovem fotógrafo indo à luta, fotógrafo mexicano, o Eniac Martinez, um fotógrafo brilhante. Acabei conhecendo o trabalho de uma fotógrafa, a Graciela Iturbide, não porque eu conheci a Graciela, mas eu conheci o filho da Graciela, o Manuel, e acabei conhecendo o trabalho da mãe dele, que era da Graciela Iturbide, uma das mais brilhantes fotógrafas do México. E, então, isso para mim foi legal também, porque naquela época também não tinha internet, né? Assim, essa troca que a gente tem hoje, tão intensa, não tinha tanto. E era legal participar, conhecer, né? Ter essa troca com outros colegas, né? Isso foi bem bacana, assim. Foi legal. E esse trabalho você publicou em outros lugares também? Disponibilizou em alguma Ele foi agência? publicado, assim, recortado, né? Não publicado só ele como um livro, tal. Ele não virou um livro, não. Ele foi recortado e também está no meio do meu trabalho. Acabou, sei lá, fez parte de uma exposição que o nome era Matando o Tempo ao Golpe de Luz. Foi em 91, acho. Esse prêmio foi em 91. A exposição acabou ganhando o prêmio APCA, escolhida melhor do ano e tal. Mas eu não publiquei nenhuma especificamente do trabalho de religião, não, né? Só sou, sei lá, uma coisa de José do Norte. Aí publica sobre José do Norte, né? Do Assis, uma outra, né? Coisas específicas, assim. Não, não o trabalho todo. E foi um trabalho legal, assim, foi bem bacana. E a religião, depois, nesse trabalho do Bom Retiro, do bairro do Bom Retiro que eu fiz, eu percebi que a religião serve muito, não só a religião, mas as igrejas, enfim, elas servem muito para organizar a comunidade. As comunidades se organizam muito em torno da religião. Tem muito... No bairro do Bom Retiro, só da comunidade coreana, são mais de 30 igrejas evangélicas, né? E tem uma grande igreja, tem a Igreja Missionária Oriental, que é enorme, mas a maioria são igrejas pequenas. Porque, e mesmo a igreja da comunidade, as igrejas da comunidade sul-americana, também, a maioria são igrejas pequenas, porque para o pastor dar conta da comunidade, né? Ele tem ausência do Estado, assim, né? Não estou aqui questionando ideologicamente nada. Estou falando só como funciona uma comunidade do bairro. Elas se encontram na igreja. Ali é o lado social. Um coreano que acabou de chegar em São Paulo e não tem contato
com muita gente, ele entra na igreja mesmo. Ali na igreja ele vai arrumar uma namorada, um lugar de trabalho, né? Então, socialmente é bem cumpre essa função, né? Sim. Então, por isso eu acabei documentando bastante coisa religiosa, né? Mas meio assim marginal do trabalho, né? A margem do trabalho, não era a essência do trabalho, a margem do trabalho. Eu acabei indo em sinagoga, né? Igreja evangélica, mesmo na igreja católica, a igreja Santo Eduardo, Tem a né? Para Armênia documentar. também, né? Tem aquela igreja armênia, que é bonita Tem também, a né? Armênia, sim, eu conheci um bispo armênio, tem o armênio. Tem os gregos ortodoxos, tem a igreja ortodoxa, que é na Rua Matarazzo, que é bem interessante, a igreja ortodoxa grega e a igreja ortodoxa armênia. Né? Tem de tudo. O bairro do Bom Retiro, para a gente ver a importância do bairro, tem uma revista de entretenimento de Londres, Time Out. O ano passado eles fizeram os 50 lugares mais interessantes do mundo, na visão deles, né? Dos 50, só um do Brasil. O único lugar do Brasil que eles colocam é o bairro do Bom Retiro. Interessante. Por conta dos imigrantes, dessa diversidade cultural e étnica. Né? Por isso que eles colocam o bairro do Bom Retiro como um dos lugares mais interessantes do mundo. E a gente não dá muita importância, assim, porque está aí do nosso lado e tal, a gente acaba não vendo isso tudo. Mas é um lugar especial. A primeira vez que eu fui, uma vez que eu fui para Nova York, como todo fotógrafo, eu fui na BH a BH Foto, né, a loja lá de equipamento fotográfico em Nova York. E aí, quando eu cheguei ali no bairro, eu olhei ali, eu me senti no bairro do Bom Retiro. Falei, nossa, isso aqui parece o bairro que eu nasci. E um repórter da Globo News uma vez falou isso. O Gustavo Chácara, o Guga Chácara, ele falou que ele veio de férias ao Brasil, ele é correspondente em Nova York, né, da Globo News, e em férias no Brasil ele foi ao Bom Retiro e ele falou, o lugar que mais parece Nova York que eu já fui na vida é o bairro do Bom Retiro. Nova York tem mais de 10 mil pessoas, o Bom Retiro são 30 mil, né? Sim. E é uma diversidade, né, Ed? Porque, assim, a Bom Retiro ele era bem conhecido por um bairro judeu, né? Assim, tinha muito judeu. Agora já não. Hoje tem coreano, tem boliviano, tem haitiano, né? Então, e tudo isso convivendo de uma forma bem harmônica, né? Porque você vê que as igrejas... Isso, eu fiz um trabalho uma vez na cidade Tiradentes, na cidade de Tiradentes. E lá tem milhares de igrejas, templos evangélicos, tem centro espírita, tem budismo. Ali tem uma globalização de igrejas fantástica, né? E aquilo é o que ajuda a conter aquela tensão social, sabia, Ed? As igrejas têm uma participação muito importante nessa periferia, né? O lado das igrejas tem dois lados, né? Tem o lado reacionário e tem o lado efetivo, assim, socialmente, né? Sim. É algo que a gente não pode fazer de conta que não existe. A gente tem que prestar atenção e do que eu pude ver, né, da minha pesquisa, assim, como é que uma senhora costureira da Bolívia que não tem nenhum contato, nenhuma possibilidade de fazer política, de se juntar, ela vai na igreja e muitas vezes ela se manifesta na igreja. Isso eu percebi. Teve uma jovem costureira, em determinado momento do culto, ela pediu a palavra e aí ela falou assim: eu gostaria de falar sobre os bolivianos que estão aqui há mais tempo e que exploram nós bolivianas que estamos há menos tempo aqui. Ela colocou em debate, no meio do culto, uma questão política da maior importância, né? Porque ela não tem nenhum canal de voz que ela possa falar, que ela possa se organizar.
Então, ela se utilizou disso, né? É um, é um fato que a gente não pode deixar de... A gente não pode ignorar. A gente tem que prestar atenção até para poder saber como se colocar e como poder fazer política, né? Sim. Daqui para frente, diante dessas novas realidades. E que Eu são acho, bem diferentes das realidades de quando a gente começou a fotografar 40 anos atrás. Né? A gente tem é, que ser... É, Oi? e tentar usar o nosso trabalho para mostrar e dar voz a essas pessoas, né? Sim, Acho que essa é uma grande contribuição. E talvez o trabalho do repórter fotográfico, mais voltado a esse lado documental, onde se explora mais essas coisas e tal, ele tem um alcance muito maior, né, Ed? Eu acho que você tem essa veia que faz com muita maestria. E uma coisa que é interessante é que nessa caminhada pela vida, os nossos caminhos foram se encontrar anos depois e trilhamos juntos lá no Estadão. Lembra disso? Que você foi trabalhar sim, lá e nós sim. fazíamos parte da mesma equipe, né? E nessa pegada, você fez uma foto que eu estou tentando há anos fazer e não consegui ainda, mas estou no seu rastro. E foi uma foto que você fez, aqueles fotógrafos lambe-lambe que vai com carneirinho, Sei. que vai na periferia com os carneirinhos para tirar foto das crianças em cima. Você fez essa foto, eu falei, puta, eu tô atrás desses caras há anos e não encontrei nenhum ainda, você acredita? Olha, eu imagino você tem um documentário do Joy Pimentel. Joy Pimentel é um diretor de cinema do Ceará. Ai, como é que é o nome do... Bom, ele tem dois filmes. Um é o Retrato Pintado, que é uma homenagem àqueles fotógrafos que pintam os retratos, né? Aquelas fotos mais antigas. É uma homenagem a um fotógrafo em especial chamado Mestre Júlio. Sim. Então chama Retrato Pintado, mas não é esse o filme. Ele fez um outro... Câmera viajante, alguma coisa assim, não? Câmera Viajante, isso, Câmera Viajante, que é sobre os fotógrafos que vão para Juazeiro do Norte e para Canindé, que eles fazem aqueles monóculos. Aquilo É do cara, é né? um documentário muito bacana. O Joia é o diretor de cinema muito sensível e gosta muito de fotografia, pelo jeito, né? Porque fez dois filmes sobre fotografia e dois filmes muito sensíveis, assim. E que é legal, para quem não viu, tem no YouTube a Câmera Viajante, vale a pena assistir. Vale a pena. E você fez essa foto na época do Estadão, lá, não sei, eu falei, nossa, ele precisa fazer essa foto, puta, eu tô atrás desses caras, eu não consegui achar esses caras ainda no meio do caminho. E olha que a periferia eu conheço de cabo a rabo, né? Né? Edi, agora me fala uma coisa. Você fez todo esse trabalho, essa caminhada toda, e como é que você organiza o seu material? Como é que você mantém o seu acervo? Olha, esse é um grande problema. É um grande problema. É um desafio, né? Assim, quando o dia que eu estou mais triste, eu tento não tomar nenhuma decisão, porque às vezes a vontade é pegar e jogar fora um monte de negativo que eu tenho. E eu acho que isso, assim, tem que chegar uma hora, tem que ter uma instituição que dê conta do nosso trabalho, porque não só eu, obviamente, vários, inúmeros colegas, um monte de gente tem trabalhos fantásticos e a memória brasileira pode ir para o espaço, né? Podemos perder uma boa parte de coisas bacanas assim que foram feitas, né? E a gente precisa cuidar mesmo. Ter vários, porque tem assim os institutos que têm não dão conta, né? Tem o Museu de Fotografia de Fortaleza, o Instituto Moreira Salles, o Museu de Fotografia da cidade de Curitiba, em algumas poucas instituições assim que tentam cuidar da memória fotográfica e acho que precisa expandir pela importância que tem e porque é ainda mais negativo, coisa química, e a gente vê que
o atual governo não cuida, né? Basta ver como está a Cinemateca, né? Tá completamente abandonada, né? E com risco de perder um material histórico da maior importância. E você armazena tudo isso na sua casa? Como é que é? Sim, está em casa, meus negativos estão em casa. Tem um quartinho aqui em casa que fica, né, arquivo de aço, aquelas coisas todas, assim, os negativos lá. E, e que eu não sei, assim, que vai ser isso, né? Porque vai chegar uma hora que tem que, tem que doar, né? Tem que ir para alguma fundação. Quer dizer, primeiro selecionar tudo, né? Isso é uma Catalogar, parte. né? É, Catalogar. sim, selecionar, catalogar, viu? Tirar o excesso, a gordura, que não é tão importante, né? Mas uma coisa fazendo de forma cuidadosa, né? Eu vira e mexe, pego meus negativos, dou uma olhada e tal. Mas isso é meio triste, isso é bem triste, assim, a gente saber que tem um material não só meu, mas de muita gente muito boa. Eu sei de gente que já jogou fora, que teve uma parte do trabalho que já jogou fora. E sabe E uma não coisa tem que, mais onde pagar e tal, né? e uma coisa que me deixa triste é assim, você vê alguns jornais, algumas revistas, que nem Jornal do Brasil, Revista Manchete, e esses arquivos maravilhosos, que fim que será que levou, né? Onde foi parar? Porque a gente não vê mais nada disso sendo projetado, sendo editado, né? E aquilo que você falou, né, Ed, a memória vai se escoando aí entre os dedos, né? E acho que talvez seja esse um momento da nossa carreira hoje de ajudar a preservar. Esses nossos bate-papos que eu estou fazendo, que não tem nenhum fim comercial, nada disso, é só um objetivo de preservar a memória das pessoas que foram minhas referências, pessoas que eu conheci, pessoas que eu também não conheci, mas que também fazem parte dessa história, né, Ed? E para mim foi muito legal estar falando com você, viu, Ed? Porque você é um dos caras que eu admiro. E a única coisa que me deixou chateado, mas que em breve isso a gente pode resolver, é um dia a gente colocar uma chuteira e jogar um futebol junto, porque você foi o único cara que eu não joguei bola ainda. Olha, sabe, isso é uma cobrança, o meu filho me cobra muito com isso, porque eu parei de jogar. Na verdade, eu parei porque um oftalmologista, parei porque parei, né? Mas o oftalmologista deu uma forcinha. Ele falou, olha, é melhor você parar, porque você corre risco. E o meu filho, que é boleiro ainda, joga intensamente, né? Estava jogando intensamente antes da pandemia, tá? Ele me provoca muito querendo que eu jogue ainda tal. E eu faço um pouquinho, eu tento não ficar absolutamente parado, mas na verdade porque a minha ideia é um dia poder voltar a jogar bola de novo. Entendeu? Eu tenho maior vontade. Eu quero bater uma bolinha contigo, sim. E nós Pô, vamos seria sim. isso. Ó, tem o E eu Lauro de sou eu sou da várzea mesmo. Eu sou da várzea daqueles caras assim que se eu fosse para Santos com meu irmão, por exemplo, meu irmão era boleiro também, agora não joga mais também, mas era bonzinho de bola. A gente ficava assim procurando o melhor futebol para escolher um para cada lado na praia. Tal. Eu gosto de jogar descalço, eu gosto de jogar na praia, eu sou bem várzea mesmo, bem peladeiro. Assim. Você é um humanista, né, Ed? Ó, nós vamos ter que encerrar a nossa conversa aqui, Ed, mas assim, eu ia pedir um favor para você, um favor, assim, de você passar uma dica para alguns nossos amigos, para esses jovens estudantes, para essas pessoas, independente de ser fotógrafo ou não, de estar em outra carreira, mas que sugestão você dá, de basear em toda essa experiência, para que os desafios que as pessoas estejam passando hoje, as dificuldades, elas possam servir de estímulo, de Olha, eu posso dizer que vivam todo mundo para viver a vida intensamente. Não deixa para depois. E outra coisa também, a gente hoje tem muito o mundo é muito individualista e a gente prestar atenção que a gente não faz nada sozinho e procurar olhar o outro, né?
tentar, essa é uma prática da fotografia. A gente olha o outro, né? Isso é isso é o que a gente faz. E a gente sempre olha o outro a partir das nossas referências. E que a gente saiba conviver, né? Não ficar achando que o nosso desejo individual tem que estar acima de todas as necessidades sociais e de todo mundo, né? Coletivo, né? Saber que nós estamos juntos nisso aqui. Se for pior para um, vai ser pior para todo mundo, né? Isso é verdade. A Ed, gente sempre depende um do outro. Edson Vigiane Júnior. Ed Vigiane. Ed, eu quero te agradecer aí, do fundo do meu coração, por nós termos batido essa bola junto hoje, dessas embaixadinhas que nós fizemos, porque você deixou meu dia muito mais feliz hoje. Ah, eu também. Porque assim, Ed, foi um prazer te ver depois de tanto tempo, que faz mais alguns anos que a gente não se via, e saber que Uhum. você está aí voltado com os netinhos, com os seus projetos pessoais, está aí se conectando, está envolvido no projeto aí desse coletivo que são os fotógrafos pela democracia, está aí atuante, ativo, né? Se manifestando, tal. Eu acho que isso é muito importante. E eu te desejo, Ed, do fundo do meu coração, um beijo no seu coração, viu, Ed? Oh, obrigado. E você também. Um beijão para você aí, força aí. Tá bom? Tamo junto. Ó, Ed, um abraço e num breve espaço de tempo vamos nos encontrar e bater uma pelada. Legal, legal. Muito bom, muito bom.